Olá, meu nome é Gabriel Nigro, sou aluno do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia e participante do Grupo 4. Hoje abordarei a empresa Balas Juquinhas. Para isso, irei percorrer uma linha do tempo para podermos entender um pouco melhor sobre a empresa e toda a sua trajetória nos mercados nacionais e internacionais, para que assim possamos avaliá-la através de uma ótica de administração. Em 1945, a empresa foi fundada, entretanto, com um viés completamente diferente do que possui nos dias atuais, tendo até mesmo outra razão social. Nessa época, a mesma possuía uma pequena casa no bairro Pari, de São Paulo, a qual produzia, tinha como produto o refresco em pó efervescente, que era o carro-chefe da empresa. Posteriormente, nos anos de 1950, com sua sede localizada no município de Santo André, a empresa passou a produzir balas, essas quais as receitas foram desenvolvidas pelas próprias cozinheiras da empresa. Assim, a bala Juquinha marcou a história no ramo do Brasil, tendo produzido a primeira bala mastigável do país. E decorrente de todo esse sucesso, foi alterada sua razão social de Salvador Pescama Russo para balas Juquinhas. E nesse momento em que o primeiro rótulo das balas foi desenhado, tendo como o rosto sorridente do garoto loiro, o que acompanha a marca desde essa época até os dias atuais. Já em 1979, devido ao grande endividamento da empresa, no qual o proprietário Carlos Maia fez uma compra de maquinários de ponta para a sua fábrica, a empresa foi vendida. Essa compra gerou diversos prejuízos e dívidas. Assim, com os ares de um novo dono, a empresa passou a produzir novos doces, como o pirulito, expandiu seus produtos, e o novo dono também trouxe consigo a internacionalização dos produtos, estando presente em mais de 46 países, dando uma adaptação de sabores dos produtos para as culturas locais. E essa estratégia de internacionalização foi de grande valia para a saúde da empresa, pois a mesma possuía aproximadamente metade do lucro da companhia. Chegamos então em 2015, o ano pelo qual houve a troca de proprietários novamente, no qual os herdeiros do antigo dono resolveram encerrar a operação de produção das balas, realizando assim a venda da receita e da empresa para um empresário carioca. Nesse cenário, a fábrica foi alocada para o Rio Grande do Sul, passando a produzir novos produtos e também novos sabores, além de diversos outros pontos de vendas pelo Brasil. Agora, tendo em vista toda essa história da empresa, nós vamos utilizar alguns artifícios da metodologia Canvas para fazermos uma análise da própria empresa antes do seu fechamento e reabertura pelo empresário carioca. Então, tudo posterior ao ano de 2015. Dessa forma, a gente vai definir o produto, quais são os produtos da empresa, e aqui a gente pode definir como carro-chefe as balas mastigáveis, além dos pirulitos, balas de gomas, tabletes, entre outros. Porque o produto carro-chefe seria as balas mastigáveis. Seu público-alvo é majoritariamente o público infantil. Entretanto, a marca ela reforça que a Juquinha está presente em todas as faixas etárias, ali na foto para toda a família. Mas aqui a gente pode ver que a presença no marketing da empresa sempre há uma criança. Assim, o público-alvo, diante dessa internacionalização desde 1979, a gente pode mensurar que o tamanho do público ele é global, tendo assim como foco o público infantil. Então, dessa forma, a gente pode definir a proposta de valor da seguinte maneira. A empresa Bala Juquinha ela pretende criar uma doce história para crianças, jovens e adultos de maneira globalizada, fabricando principalmente as balas mastigáveis, a qual ela possui como o carro-chefe, o seu diferencial, pois ela é a pioneira aqui no Brasil. Olá, me chamo Giovana Santos, sou integrante do Grupo 4 e vou falar um pouco sobre a Bala Juquinha e o seu relacionamento com os clientes. Segmento de clientes.
A segmentação de clientes que se enquadram como consumidores finais da empresa está centrada em crianças, jovens e adultos, com foco especial para as crianças, pois se trata de um produto atrativo e de consumo prático para elas, além de acessível financeiramente. Já os jovens e adultos costumam ter o consumo desse tipo de produto mais esporadicamente. Porém, essa frequência pode se intensificar quando há uma relação nostálgica ou afetiva com a marca, o que para muitos brasileiros é uma realidade. Não podemos esquecer também dos clientes que não se enquadram como consumidores, que seriam os atacadistas e as distribuidoras, que são fundamentais para que os produtos da marca cheguem até nossas casas e são agentes ativos na expansão nacional da empresa. Sobre os canais da empresa, os canais de aquisição. A Bala Juquinha possui canais de rede atacadistas, varejistas e com as distribuidoras. Essa pluralidade de canais, principalmente os canais atacadistas e as distribuidoras, permite que haja uma significativa vantagem financeira para o cliente final, já que os produtos podem ser adquiridos por um menor preço por esses meios. Já a respeito dos canais de acesso, os meios de comunicação entre a empresa e o cliente, os canais de contato, a Bala Juquinha possui telefone e endereço de e-mail específico para cada uma de suas unidades. Os principais canais de acesso da empresa, os canais gerais, são as redes sociais, como Facebook e Instagram, e os canais de reclamação, como o Reclame Aqui. Sobre o relacionamento da marca com os clientes. A Bala Juquinha não possui uma política para o relacionamento com os clientes que seja pública. O que sabemos é que a marca preza pela qualidade de seus produtos e vem se reinventando nos últimos anos, entrando no mercado digital, criando novos meios de comunicação e investindo em seu marketing, ações que fortalecem seu relacionamento com os clientes e geram maior confiança. Vale pontuar que talvez a falta dessas ações no passado possam ter levado a marca a fechar anteriormente, já que a empresa só vem apresentando preocupação real com o seu relacionamento com o consumidor final recentemente. E antes disso, não haviam ações ou políticas a respeito. Olá, meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouco sobre recursos, atividades e parcerias estratégicas. Primeiro, precisamos entender que recursos estratégicos são aqueles recursos cháveis e extremamente necessários para o funcionamento do negócio. Para esse caso, temos recursos de produção e recursos intelectuais. Os recursos de produção são aqueles essenciais para o funcionamento da fábrica e produção dos produtos a serem vendidos. Então, a matéria-prima, como açúcar, o maquinário, a força de trabalho, entre outros. Tudo aquilo que faz a fábrica funcionar. Para esse caso, podemos considerar também que há um recurso intelectual, que é o fato de a Bala Juquinha ter sido a primeira bala mastigável do mercado, o que impulsionou suas vendas. As atividades estratégicas envolvem toda a cadeia de produção e valor que farão com que o produto chegue até o cliente. Para esse caso, as atividades estratégicas são a produção e distribuição das balas mastigáveis, bem como dos produtos utilizados para impulsionar as vendas, os pirulitos e jujubas. Já as parcerias estratégicas são os vínculos necessários para a construção e sustentação do negócio. Para esse caso, falamos dos atacadistas e dos varejos, ou seja, os centros de distribuição onde os clientes podem vir a comprar os doces da empresa. Oi, meu nome é Ana Beatriz, sou estudante de PCIT e tratando sobre o modelo Canvas, eu vou abordar a parte de finanças e, por consequência, o modelo de estrutura de custos e de fonte de receita. Na análise de estrutura de custos, à primeira vista, precisamos estabelecer os recursos-chave e atividade-chave. Quais serão os nossos custos diretos, fixos e parceria-chave para manter o nosso negócio engrenado, analisando os custos mais representativos e atividades mais caras. Nesse caso das balas Juquinha, estaríamos tratando diretamente da matéria-prima utilizada para a criação dos doces, a manutenção dos equipamentos e a compra dos utensílios como custos fixos. As atividades-chave se classificariam na necessidade de qualificação dos seus funcionários e, sobre os parceiros-chave, seria o investimento em canais de distribuição. No espectro da fonte de receita, a gente vai analisar as formas de obter essa receita, ou seja,
A gente precisa aumentar o fluxo de caixa e como esse fluxo contribui para a nossa receita global. E vamos incluir também métodos de fazer essa receita global aumentar. O negócio das balas Juquinha utilizavam de venda de recursos via pagamento único. Ou seja, a rede varejista interessada comprava uma quantidade X diretamente com a marca, logo depois ela era distribuída para as pessoas físicas. Além disso, também haviam investimentos com anúncios, que tinham um jingle bem marcante na época e que impulsionou a evolução da marca. Olhando por um espectro mais atual, eu trouxe opções em que a gente poderia alterar essas estruturas já utilizadas anteriormente, não excluindo as antigas, mas sim adicionando para o método utilizado pela empresa. Sendo eles, um pagamento recorrente, a gente que poderia criar um plano com um pacote de balas que seria enviada diretamente ao endereço, diretamente com a pessoa física. A gente trataria de empresa para pessoa física e não mais de empresa para empresa, fazendo com que a gente conseguisse aumentar a nossa viabilidade de comunicação com o nosso cliente. E com isso, a gente poderia também dar liberdade para que ele escolhesse a quantidade de balas que ele quer, o sabor da bala que ele quer. E com isso, a gente conseguiria se comunicar muito melhor e trazer uma sensação de parceria com o nosso cliente. Também poderíamos, com isso, existir uma taxa de assinatura com que o cliente tivesse um compromisso para com a empresa. E outra maneira eram os anúncios em redes sociais. A gente antigamente tinha o método do jingle. Hoje em dia também poderíamos adicionar esse jingle a anúncios em redes sociais para criação de engajamento e fazer cada vez mais com que o cliente interaja diretamente com a proposta da empresa.